bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada aqui na Benevento. Vocês estão vendo que tem muitas delícias para que nós possamos degustar. E isso é o Entre Amigas. O Entre Amigas é sobre isso. É sobre conversa fluida e solta, desfrutando dos prazeres e das delícias que tem na vida. E aí, mulheres maravilhosas, Karine e Vanessa, eu fiquei aqui escutando, né, lembrando do nosso primeiro episódio e pensando, qual foi a motivação interna de vocês para superar esta adolescência, que é sair de casa, começar a vida sozinho, né, longe dos pais, enfrentando perrengue, dividindo o quarto, porque é um momento de transição tão importante, tão desafiador, é um momento de descoberta, mas também um momento de experimentar a vida. O que motivou vocês? Vocês conseguiam ver lá na frente? Tinha alguma coisa? Como foi? Contem-nos. O que não fez desistir, né? Foi a mãe ou tinha algo ali, sabe, que te dava aquela coisa assim, não, lá na frente eu tô me vendo, tu falou que tu se via como secretária, mas tinha algo além disso? Eu acredito que tem dois pontos, meninas. O primeiro foi, sim, a motivação de pai e mãe, a resiliência deles de vou ficar firme aqui, né, para não deixar a Karine desistir. E o segundo ponto é o pai e a mãe dar essa visão de futuro. Porque olha como é que era a minha visão, por mais que eles me davam uma visão de futuro, eu me via ainda como secretária, não desprezando a profissão de ser secretária, mas vendo a Karine onde ela está hoje como empresária, eu me via lá como secretária. Secretária foi o primeiro passo, mas para ti tu ia parar ali. Então eu acredito que nós, com adolescente e ali com 17, 18 anos, a gente consegue ver à frente, mas poucos passos. Por isso a importância de ter mentores, de ter profissionais, psicólogas, de todas as áreas, a Daia Nutri, de ter essas pessoas que enxergam muito mais além que nós. Porque eu me vejo hoje com 36 anos, mas talvez eu consiga ver só mais um passo. Quem foi tua grande mentora, Kari? A minha mãe. E depois eu tive várias mentoras hoje. Mas assim, a minha mãe foi a primeira, que eu digo que ela tem uma visão de águia. Teve um aniversário que eu fiz uma torta e pedi para escrever minha coach. E quando eu fui dar para ela, se tu perguntar para a mãe o que é coach, a minha mãe não sei o que é, mas ela me chama disso. Então a mãe sempre vê, como é que eu me tornei palestrante? O meu pai e a minha mãe, Teutônia, cidade pequena, as pessoas querem saber, né? Aonde que a Karine tá? O que ela faz lá? O que ela estuda? Então, eu me formei em ciências contábeis. Meu pai e minha mãe, até hoje, eles não sabem dizer no que eu me formei. Né? E o que eles falavam para os vizinhos? O que a Karine fazia em Bento? A Karine palestra nas empresas. E eu, mãe, deixa eu explicar, eu não palestro, eu dou consultoria, eu vou lá e ajudo a empresária. Ah, mas é a mesma coisa. De novo, ela voltava a falar, o que a Karine faz? A Karine palestra. E eu digo que os nossos pais profetizam, então, nós como mães profetizar na vida dos nossos filhos. Eu disse, não vou teimar mais com a minha mãe. Ok, eu sou palestrante. E naquele ano surgiu o primeiro convite, que foi em 2019, primeiro convite para palestrar. Gente, isso é poderoso, né? E é o que a Jaque Perotoni fala também, nos ensina muito. Ali nos assistindo. Né? Que nos ensina. Que também na minha caminhada foi uma das mentoras. Como é forte profetizar. Então hoje, quando eu tenho uma conversa com a minha mãe, eu peço muito conselho sobre maternidade. Peço muito conselhos para minha mãe nesse sentido, porque ela é a referência para mim de maternidade. Então, olha como que é importante nós, hoje,
estar na vida dos adolescentes e profetizar na vida deles e mostrar sempre os passos à frente. Porque eu me vendo lá com 18, eu me enxergava só um passo. Enquanto que a minha mãe e meu pai viam 10 passos à frente. Um olhar de águia. Kari e mulheres, eu tô te ouvindo e eu tô lembrando da nossa conversa hoje de manhã. Lá enquanto Qual a gente delas estava de tanta? na alta produção com a Débora e com a Dai, né? E nós falávamos sobre a preocupação dos nossos pais na forma que vem. Então, é muito desafiador ser uma adolescente e escutar a mãe, não, tu vai ficar aí, fica aí, não dá para voltar para casa. E isso sim nos gera, né, um desconforto. O pai e a mãe não me ama mais, o pai e a mãe não gosta de mim, o pai e a mãe só critica. Mas a forma como os nossos pais chegam até nós é só por preocupação. Às vezes esta forma de falar é agressiva, é desrespeitosa, porque está atrelada à história de vida deles. Mas sempre é por preocupação. Para mim foi muito desafiador, enquanto mulher, entender que tudo que eu atravessei, inclusive a violência, falava de preocupação e educação. O meu pai falava assim, eu não quero que você seja uma vagabunda, eu não quero que você se perca, eu não quero que você seja mal falada. Só que na minha ingenuidade meu pai não gosta de mim. Porque olha só, nada do que eu faço é bom. E foram muitos anos de terapia para entender que esses nossos grandes mentores... Assim, só me critica e não me valoriza, né? Mas pai, então, né, hoje, eu sei que talvez o senhor nunca vá assistir o YouTube. Eu quero te dizer que hoje eu sei que tudo o que aconteceu na nossa relação foi para que eu estivesse aqui sentada nesse lugar. Foi por educação, não foi a melhor, não foi a mais bonita, não foi a ideal, mas foi aquela que era possível naquele momento. Então, a sua mãe, a tua primeira mentora, né? Ela foi a grande incentivadora. Nós falamos na primeira temporada sobre mulheres que nos inspiram, né? E eu falo da minha avó, da minha mãe. E vocês são mulheres que me inspiram. Eu sou extremamente grata por esse jardim florido, lindo e maravilhoso de mulheres que a gente tem aqui hoje, que nós temos aqui hoje. Então é essa coragem de mesmo na dificuldade, poder ter essa mentora que parecia que estava contra, mas que estava remando a favor. E você, Vani, qual foi o motivo que te manteve lá? Vamos ser muito práticos, Edi. Eu não tive opção. Ponto. A minha mãe engravidou com 18 anos. Meus pais só namoravam, né? E aí naquela época era meio feio, né? Ela tá grávida já, eles resolveram casar. E aí a minha mãe largou os sonhos dela. Ela não pôde estudar, ela queria estudar, ela chegou a começar um magistério, acabou não conseguindo. Engravidou, foi morar com a sogra. Os dois eram pobres, mas pobres de Maré de Si. Meus pais assim não tinham nada. Minha mãe foi morar com a sogra. Meu avô, minha avó era um doce, meu avô um pouco difícil, uma pessoa difícil de lidar. E a minha mãe sempre fala que comeu o pão que o diabo amassou e que não conseguiu ir atrás dos sonhos dela. Que não conseguiu estudar, que não conseguiu ter uma carreira, né? Apesar de que, depois de muitos anos, eles conseguiram empreender, né? Meus pais, na área da alimentação e hoje estão muito bem, obrigada. Mas ela não conseguiu ter uma carreira. E ela me disse, tu vai estudar, ponto. Ponto. Ela nunca me deu a opção de não, né? Ela não me disse o quê, mas ela me disse, tu vai, ponto. Eu não pude, eu não consegui, né? Eu era pobre, eu não tive acesso, eu acabei engravidando, não me arrependo disso, sou feliz de ter você como filha, mas eu não pude e tu não vai fazer isso. Tu vai estudar, tu vai trabalhar, tu vai fazer uma carreira, tu vai fazer dinheiro, tu vai fazer isso. Uau. Eu não quero que tu passe o perrengue que eu passei. Eu não quero que tu não consiga sustentar tua própria filha e tenha que morar com o teu sogro, com a tua sogra, porque tu não vai conseguir sustentar teus filhos. Então tu vai. Ponto. Não tive opção. E isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Os meus pais foram duros comigo. Foram, quem sabe eu vou desistir. Não. Não tem opção. Não é uma opção.
Então, eu só fui. E foi a melhor coisa que eles puderam fazer, terem sido duros comigo. Ninguém nunca me disse assim, ó, ai, tu não tá gostando do teu curso, daqui a pouco tu pensa melhor, daqui a pouco se precisar troca, se precisar trocar de emprego, troca, se precisar... Nunca! Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer a tua vida, vai fazer o teu nome. Se tudo der errado e tu quebrar a cara, a gente tá aqui. Fome tu não vai passar. Então saiba que fome tu não vai passar e um teto tu sempre vai ter. Mas é isso, o resto vai. Sempre me falaram isso. Nunca me deram a opção de não trabalhar, não estudar. Ponto. Mas tu se sentia segura com isso? Me sentia segura. Muitas vezes com raiva. Muitas vezes com raiva. Puxa, né? Cara, queria voltar para casa, sabe? Queria daqui a pouco trabalhar menos, né? Se eu ficasse em casa, podia talvez ajudar meus pais, né? Meus pais estavam começando a empresa na época, quando eu era jovem. Podia daqui a pouco voltar e trabalhar com os meus pais, ia ficar lá do lado de casa, a empresa dos meus pais é bem pertinho, né? De casa, eu disse, ia ser mais fácil para mim. E os meus pais me disseram, não, é o que tu quer? Ficar aqui, fazer isso, vai fazer tua vida. Vanessa, e por que tu decidiu ser advogada? Porque tu falou que tu entrou na faculdade e ninguém te tirava da cabeça isso, né? Então, essa história... aquele pontinho ali de eu vou ser advogado, o que te fez pensar nisso? Então, eu sempre tive muita dúvida do que eu ia seguir como carreira. Mas eu gostava muito de falar, gostava muito de escrever, sempre me comuniquei bastante. Falar de escrita, né, sempre bastante e de uma certa forma me comunicava bem. E aí durante o ensino médio eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou seguir como profissão? E eu sempre fui da área de humanas, sempre gostei muito de sociologia, né, sempre gostei muito de filosofia, lia livros sobre isso. E aí durante o ensino médio eu pensava, bom, o que eu posso fazer? Letras? Só letras combina comigo, gosto de escrever, acho que seria uma boa professora porque sou comunicativa. E eu, por muito tempo, fui nessa linha, letras ou alguma coisa na área da pedagogia. Cheguei a cogitar psicologia, porque, né, achava uma profissão interessante e nunca me surgiu na minha cabeça direito. Não tinha me surgido, porque eu não tinha pensado na época, não cheguei a fazer teste vocacional, nem nada nesse sentido. E na época eu tinha um namoradinho, né, um menino que era crush, assim, né, que eu era apaixonadinha, isso lá nos meus 16 anos. E ele me disse assim, cara, sabe o quê? Tu seria uma excelente advogada, porque tu é teimosa. Ninguém consegue discutir contigo, é impossível discutir contigo, tu tem razão pra tudo, tu tem argumento pra tudo. Tu seria uma excelente advogada, porque assim, ó, é impossível discutir contigo. E aquilo eu nunca tinha pensado, mas me acendeu uma luzinha. Eu disse, ué, será? Deixa eu pesquisar sobre. E aí fui pesquisar. E aí me encantei com aquilo, disse, nossa, realmente, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu sou comunicativa, tem a ver com a profissão. Sou teimosa. Sou teimosa, né? Adoro estudar sobre pessoas, sempre fui mais voltada para a área de humanas, gosto de sociologia, isso tem tudo a ver comigo. E aí aquilo me brilhou, me abriu os caminhos e realmente, assim, se tem alguma coisa que aquele bendito crush fez de bom na minha vida, foi isso, a paixãozinha de adolescente, meu primeiro namoradinho, assim, a paixão de adolescente. Tenho que agradecer ele até hoje, porque assim, ó, ele fez uma escolha, sim, nós, né? Ele escolheu aquele dia, aquela palavra, aquela forma como ele me falou, e eu disse, nossa, é pra mim. E aí eu sempre tive certeza, eu não sou uma pessoa de ficar trabalhando todo dia com a mesma coisa, sentada atrás de um computador, por isso eu não conseguiria seguir uma carreira pública, né? Eu gosto muito de gente, gosto muito de conversar, gosto muito de pessoas e nessa área realmente eu gosto da área, mas eu gosto mais do contato com o ser humano, contato com as pessoas, então por isso que a advocacia é a que mais combina comigo de fato. Vani, tem algo que nós conversamos recentemente, né? E eu acredito que eu vou deixar isso para o terceiro episódio, para deixar uma pegadinha, que é a questão da violência doméstica. Que isso é algo que tu trouxe, que eu não sabia, nós estávamos sentados num café. Então,
como essas relações nos trazem conhecimento, profundidade, oportunidade. Kari, o que mais transformou a tua vida? Pensando nessa linha de tempo que tu tá fazendo, né? O que mais mesmo impactou e transformou a tua vida? Porque a Vani está dizendo, olha só, um crush definiu a carreira dela. E o que a Vani faz, ela faz com maestria e nós nos conhecemos profundamente, eu posso, né? Tenho o privilégio de dizer isso. Então assim, o que foi para você que foi aqui, tipo assim, o fator determinante para você estar sentada aqui hoje? Porque a Vani acabou de contar. Eu sou muito, o meu valor pessoal muito forte, que é inegociável, é família. E quem convive comigo consegue ver isso muito na prática, né? Desde a agenda, às quartas-feiras à noite, eu tenho na minha agenda lá, marido e filho, e eles sabem também disso, porque a gente tem uma programação sempre nas quartas à noite. Faz 3 anos que eu tirei o celular do meu filho adolescente. Então ele está sem celular, me pergunto como fazer isso. Tem que ter uma resiliência, porque nós tivemos que mudar toda a dinâmica dentro de casa, né, de esposa e marido, porque nós também não pegamos o celular em casa à noite. Então, eu sei, porque a gente manda mensagem e não ela recebe resposta. Não respondo. É verdade, é real. Final de semana eu sumo final de semana, redes sociais, o WhatsApp. Sou incomunicável, porque é família. Então, a grande virada da Karine CLT, trabalhei por 10 anos CLT, para me tornar primeiro empreendedora, a gente começa como MEI, foi a maternidade, porque meu filho estava com 5 anos de idade e eu tive a gestação e continuei a faculdade, depois emendei uma pós-graduação e filho para mim sempre foi o filho que se adaptou à minha vida. E quando ele completou 5 anos de idade, eu estava pensando já em fazer um mestrado. Foi daí que a minha mentora, novamente, a minha mãe, ela pegou e me disse o seguinte: tu vai estudar mais ainda? E o teu filho? Tu não vai olhar para o teu filho? Foi aquilo assim, ó, bom, se a minha mãe tá mandando eu parar de estudar alguma coisa, eu tenho que olhar. Porque ela sempre me incentivou a estudar. Como assim ela tá contraditória agora, mandando eu parar de estudar? Foi ali que foi um marco muito importante. Meu filho estava com 5 anos. Eu pedi demissão, eu já estava no teto da empresa como coordenadora financeira, eu já tinha passado, né, por todo o crescimento. Foi ali que eu conheci também a Fábio Locatelli, né, que foi minha mentora profissional. Ela é minha mentora profissional, convivi com ela nos 10 anos trabalhando juntas. E eu pedi minha saída. E quando a empresa ouviu aquilo, eles disseram, não tem como. Eu disse, sim. A frase que eu disse para o presidente, né? Porque a diretora não queria me demitir. Ela disse, o teu caso é presidente. Eu fui até ele e disse assim, não existe pessoas insubstituíveis. E segundo, eu quero conhecer o mundo lá fora, porque eu conheço só aqui. Imagina, eu entrei com 18 anos e fiquei lá por 10 anos na mesma empresa. Quando eu disse para ele que eu queria conhecer o mundo lá fora, ele, com muita experiência, ele disse, Karine, eu não posso te proibir isso. Tu tem que viver o mundo lá fora também. Só que tu nos ajuda nesse teu processo? Sim. Demorou 5 meses até colocar uma pessoa, então eu não queria sair rápido. Eu queria, né, colocar pessoas no meu lugar para fazer uma boa saída. Quando eu saí, a empresa me deixou as portas abertas para retornar. E foi dali que meu filho começou a estudar à tarde. Pela manhã eu ficava com ele. Então eu fiquei com ele dos 5 aos 9. Eu meio que, como se dissesse assim, freiei minha carreira profissional. Freiei assim, a crescer. Não. Olhei por 4 anos a maternidade, dos 5 aos 9.
convivendo com ele todas as manhãs, de tarde ele ia para a escola. Aos 9 anos de idade, meninas, ele me olhou e disse: mãe, eu quero ir de van para a escola. Eu disse: tá, mas eu sou tua Uber, o que eu vou fazer agora? Né? E daí eu comecei a entender que meu filho aos 9 ele já queria a independência. Ele queria ir sozinho, já estava fazendo muitas coisas já sozinho, né, com uma independência. Foi daí que eu, vou olhar de novo pro meu negócio. Então segura aí. Então a grande virada, Edi, foi a maternidade, que hoje para mim assim é inegociável família. E a gente sabe porque eu mandei mensagem para ela no sábado. Ela me respondeu segunda de manhã. Mas ela responde. Mas o final de semana... E a gente tem que conversar. Nós conversamos muito sobre isso, né? Eu fiquei aqui pensando. Vocês duas têm duas expressões bem fortes. Tudo que você começa, você termina. E não tem a opção de dar errado. Se vocês fossem dar um conselho para as mulheres que estão aqui nos assistindo ao vivo e para as mulheres que vão assistir o segundo episódio da segunda temporada aqui na Benevento, qual seria? Depois nós vamos ir adiante. Mas um conselho, assim, algo que mudou a vida de vocês. Pensando nessas duas frases. Tudo que você começa, você termina e não tem opção de dar errado. É difícil, né? Mas eu acho que... Mas vocês têm conselho para dar, que eu sei. Eu acho que essa frase que a minha mãe me falava, que não tem opção, fez com que eu sempre acreditasse que eu tinha que dar certo. Eu tinha que dar certo na vida. E isso me fez ser uma pessoa muito otimista. Porque eu sempre acreditei que tudo que eu fosse fazer ia dar certo. E quem convive comigo, Karine convive, sabe? Eu sempre acho que tudo vai dar certo. E é isso que me faz chegar onde eu cheguei. Porque eu sempre acredito. Eu não tenho medo de investir, eu não tenho medo de abrir outro escritório, eu não tenho medo de fazer dívida, eu não tenho medo de me jogar de cabeça, eu não tenho medo de nada. Porque eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre acredito que vai dar certo. Então, eu duvido conhecer uma pessoa mais otimista. E às vezes a minha sócia me chama de louca, né? Ela diz: meu Deus, Vanessa, tu me enlouquece. Porque tá lembrando alguém? É Dai também, né? É Dai também. Mulher, qualquer semelhança não era coincidência. Isso. Que tu inventa, né? E tu inventa e tu só vai e tu só faz. E no fim dá certo. É porque eu nunca duvido. Eu sempre acredito. Eu sempre acredito. Eu falei hoje pra Ed, eu disse: Ed, eu saí de casa com uma manga longa, com gola alta, mas eu levei outra blusa, né? Botei no carro outra blusa, porque eu pensei, bom, eu vou chegar lá e vai ter sol. Falei isso pra ele. Eu sabia que ia dar certo. É ao vivo, né? Vocês estão assistindo gravado, mas está acontecendo ao vivo. Eu e a Renata, eu cheguei aqui, a Renata e o Jonathan já estavam. Eles sempre vão estar nos bastidores. Mas tem fotinho com eles, então, né? Vocês vão conhecer esses rostinhos. E eu falei: se a sua fé for igual a um grão de mostarda, e a Renata falou: onde um ou mais estiverem acreditando naquilo, aquilo vai acontecer. E o que tu tá falando, Vanessa, é sobre isso, né? Quantas vezes as vozes da sua cabeça falam: não vai dar, desiste, tá chovendo. O que as pessoas vão pensar que você agora, psicóloga, psicologia cheia de regra, como advocacia, está se expondo, quer aparecer? Então sempre terão situações onde as vozes na nossa cabeça irão impedir nós de ir adiante. Mas se você acreditar que dá, dá. Segunda-feira eu conversei com a Jéssica, uma das idealizadoras desse lugar maravilhoso, e eu falei: Jéssica, a gente não vai desistir. Com chuva ou com sol vai acontecer. Se for externo, beleza, porque esse era o grande desejo. Tem um riacho. E o desejo era que a gente pudesse escutar, né, ter contato com a natureza. E Deus abriu o céu para que a gente pudesse estar aqui. Então é sobre isso, né? Se você acredita que vai acontecer, vai acontecer. Não é sobre loucura, mas é sobre o tamanho da tua fé. Porque acreditar é o tamanho da tua fé. Qual é o tamanho da tua fé?
Vai ter alguma temporada que nós vamos contar toda a história de como tudo isso aconteceu, os desafios, os perrengues e como as coisas acontecem, né? Milagrosamente, para que tudo dê certo. Mas, para nós encerrar, Karine, Vamos fale. lá. Entre o que tu começa e tu termina, existe uma ponte aqui, né? Imagina uma ponte aqui. Enorme. Sabe o que é essa ponte? É a constância. Se tu começou, depois ter constância. E isso que eu vejo muito no perfil mais criativo, de mulheres criativas, né? Então hoje as minhas clientes, a maioria são as criativas, e elas vêm buscar essa constância que a Karine tem. Então essa constância está muito ligado a fazer o simples bem feito. É o que a Vanessa fala muito também. É fazer o básico bem feito. Então, às vezes a gente quer fazer algo, se vocês ficassem só criando e planejando, não ia Isso não estaria acontecendo. Né? E fazer o que tem que ser feito, E né? fazer o que tem que ser feito. Não ficar adiando. Né? Só... É marcar a data, lugar. E depois vai indo atrás, vai dando um jeito. E as coisas acontecem naturalmente. Vai aparecendo porque as oportunidades. Tem um movimento, mas precisa do acreditar e precisa do fazer sempre. Nós temos aqui, né, a maravilhosa nutricionista, que é alimentação regular. Que fala sobre constância. Constância. Então, você quer emagrecer, você quer ter sucesso, e essa ponte, ela não é a ponte que a gente conhece. Porque nesta ponte tem partes quebradas e a gente precisa descer para o rio, nadar, para encontrar o fio, o arame que a gente vai subir para terminar o caminho. Então, a nossa caminhada nessa constância nunca é fácil. Ela é cheia de desafios. E para encerrar esse segundo episódio, nós continuamos no terceiro episódio, então fica conectado que daqui uma semana você terá acesso ao terceiro episódio, que nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo.